Olá pessoal, tudo bem? Hoje, nossa segunda parte sobre a aula de competência, competência 2. Hoje nós falaremos então da competência dos tribunais, competência por prerrogativa de foro. Na aula passada, eu já fiz aquela primeira parte com vocês sobre a competência por prerrogativa de foro. Lembra disso? Quando que se inicia, quando que cessa a competência por prerrogativa de foro. E hoje nós estudaremos a competência de cada tribunal, desde o Supremo até o Tribunal de Justiça, tá bom? Nós sabemos, para você, só para você entender, você já sabe que o Poder Judiciário, ele vai se dividir para fins se organizar melhor em superiores, tribunais superiores, né? Aqui nós temos o Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal Militar e Tribunal Superior Eleitoral, não é isso? Esse bafafá que deu aí sobre a chapa Dilma, Temer e tal, foi aqui, julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Muito bem. Aí nós temos aqui tribunais de justiça, Tribunal Regional Federal, Juiz de Direito e Juiz Federal. Tribunal Regional do Trabalho, Juiz do Trabalho. Juiz auditor, também chamado de juiz militar. Tribunal Regional Eleitoral e Juiz Eleitoral. Na aula passada, nós vimos que a competência em razão da matéria de cada ramo da justiça. Isso aqui é matéria eleitoral, matéria militar, matéria trabalhista e matéria comum. Hoje estudaremos a competência destes tribunais, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, tá bom? É esse que vai cair no seu concurso. E depois, claro, na parte 3, continuaremos estudando a competência, tá bom? Então, vamos lá? Competência dos tribunais, começando com o Supremo Tribunal Federal. Tá? Você está acompanhando aí todos os rumores sobre a Lava Jato. Você sabe que o Supremo Tribunal Federal mandou instaurar inquérito contra vários deputados federais, senadores e tal. Então, nós estudaremos a competência da Suprema Corte, tá bom? Competência do Supremo Tribunal Federal. Antes de falarmos em competência desse tribunal, é interessante uma classificação para você. Senhores, você vai ouvir falar muito nos exames em crime comum e crime de responsabilidade. Olha só, crime comum e crime de responsabilidade. O que é um crime comum e o que é um crime de responsabilidade? Vamos pelo crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade é uma conduta político-administrativa. Por quê? O crime de responsabilidade, o agente político, né, ele pratica uma conduta que viola um dever funcional dele e que vai gerar uma sanção, uma pena, tá, de perda do cargo ou do mandato, tá certo? Perda do cargo ou do mandato. E ainda suspensão dos direitos políticos. Suspensão dos direitos políticos. Olha só, o crime de responsabilidade não traz uma pena privativa de liberdade. O sujeito não vai para a cadeia. O sujeito não tem uma pena restritiva de direito, por exemplo, pagar sacolão, prestar serviço à comunidade. Isto não é crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade, ele traz como sanção a perda do cargo e a suspensão dos direitos políticos, ou a suspensão dos direitos políticos. Lembra da presidente Dilma? Ela perdeu o cargo, claro que ela não teve os direitos políticos suspensos, porque o Senado não entendeu dessa forma. Mas a presidente, ela levou uma pena privativa de liberdade, tipo, foi condenada a 10 anos? Não. Ela teve uma condenação na área política, envolvendo o seu mandato. Esse é o crime de responsabilidade. Já o crime comum é toda aquela conduta prevista numa lei penal, seja Código Penal, seja a lei de drogas, seja a lei
é de lavagem de dinheiro. É uma conduta prevista numa lei penal, que traz como sanção uma pena privativa de liberdade, ou uma pena restritiva de direitos, ou multa. Pena privativa de liberdade, uma pena restritiva de direito, por exemplo, pagar sacolão, ou trabalhar nos finais de semana para alguma entidade, ou pagar multa. Isto é crime comum. Exemplo de crime comum: homicídio. Outro, lavagem de dinheiro. Outro, moeda falsa, furto, tá? Estelionato. Todos esses e todos os crimes, todas as infrações penais que, porventura, impor uma sanção envolvendo a liberdade ou a restrição do direito, tá bom? Então, você já sabe a diferença entre crime comum e crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade não impõe uma pena privativa de liberdade, tá certo? Quem impõe pena privativa de liberdade é crime comum. Pensa no homicídio, na lavagem, em todos os crimes que, porventura, está lá pena, detenção, reclusão, multa, tá bom? Por que há que se fazer essa diferença? Porque, de acordo com a classificação do crime, é a competência dos tribunais. Por exemplo, quem é que processou a presidente Dilma no crime de responsabilidade? Foi o Supremo? Não, foi o Senado Federal, depois de autorizado pela Câmara dos Deputados. Então, vamos lá? Competência do Supremo Tribunal Federal. Crime comum, só em crime comum, aquela primeira parte, só em crime comum, tá? Quem é processado pelo Supremo Tribunal Federal quando praticar crime comum? Porque em crime de responsabilidade eles vão para outro órgão. Em crime comum é processado ou são processados pelo Supremo o presidente e o vice-presidente da República. Sim, pega aí o Michel Temer, né? Ele, presidente atualmente, né, é processado pelo Supremo Tribunal Federal em crime comum. Se ele praticar um crime de responsabilidade, ele vai para o Senado Federal. Senador, também em crime comum, é pelo Supremo Tribunal Federal. Deputado federal, também em crime comum, vai para o Supremo. Ministros de Estado, ministros do Supremo Tribunal Federal, desculpa, ministro do próprio Supremo Tribunal Federal, tá bom? Procurador-Geral da República, o PGR, que é o chefe do Ministério Público da União, chefe do Ministério Público Federal. Advogado-Geral da União, que, na verdade, é um ministro de Estado, né? Advogado-Geral da União. Tá, muito bem, senhores. Está aqui as autoridades que, em crime comum, são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Professor, eu tenho que decorar isso aí? Tem que decorar. Tem que decorar. Professor, essas autoridades, quando praticarem crime de responsabilidade, todos são julgados pelo Senado? Quase todos. Né? Porque o deputado federal, quando praticar um crime de responsabilidade, ele é julgado pela Câmara dos Deputados, pela própria casa. Os demais, quando praticarem crime de responsabilidade, são julgados pelo Senado Federal e não pelo Supremo Tribunal Federal. Sobre a competência, indica a alternativa correta. Letra A. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar o senador pelo crime comum e de responsabilidade. Falso. Somente pelo crime comum. No crime de responsabilidade, senador é julgado no Senado. E assim também o presidente e o vice, o ministro do próprio Supremo, o PGR e o AGU, o advogado-geral da União. Já que o deputado federal, em crime de responsabilidade, é julgado pela própria casa, Câmara dos Deputados. Crime comum e de responsabilidade, ou seja, tanto em crime comum quanto em de responsabilidade. Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar ministro de Estado. Só pegar uma água. Opa, olha aqui os ministros de Estado. Ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, ministro da Defesa, né? Os auxiliares diretos ali do presidente. Em crime comum ou de responsabilidade, vai para o Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, você é um ministro. Você praticou um crime de responsabilidade. Você é julgado pelo Senado? Não. Você é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Você é ministro, praticou um crime comum. Como assim? Ó?
corrupção passiva. É julgado por quem? Ora, quem é que está investigando o Aécio Neves, que é senador? Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Claro que o ministro de Estado, nós vamos colocar um asterístico aqui, que tem uma observação daqui a pouco para ele, tá? Comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. O 01, né? O comandante do Exército, Marinha e Aeronáutica. Não é o ministro da Defesa. Porque o ministro da Defesa está aqui, ele é um ministro de Estado. É quem está abaixo do ministro da Defesa, mas é o comandante da tropa. Exército, Marinha e Aeronáutica. O Exército tem um comandante geral, assim também a Aeronáutica e a Marinha. Esse primeiro homem, que a gente fala, primeiro comando, né, o líder, ele é processado pelo Supremo Tribunal Federal, tanto em crime comum, quanto em crime de responsabilidade, 2 asterísticos para ele, tá bom? Membros dos tribunais superiores. Os 4 tribunais superiores, lembra dele? STJ, TST, STM e TSE. Ministros dos tribunais superiores. Se praticarem um crime comum ou de responsabilidade, ou os dois, serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Membros do Tribunal de Contas da União. TCU, um ministro do TCU, em crime comum ou de responsabilidade, é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Chefes de missão diplomática de caráter permanente. Todos os diplomatas? Não. Os embaixadores, né? Os embaixadores, aquele chefe de caráter permanente, não é o caráter temporário. Só vai fazer uma missão e volta. Não. Ah, o cara é embaixador lá nos Estados Unidos, embaixador do Brasil. Praticou um crime, seja ele comum ou de responsabilidade, será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Cuidado com a pegadinha. Não são todos os diplomatas. Somente o chefe da missão diplomática. Não é qualquer missão diplomática. Somente o de caráter permanente, que é o embaixador, aquele que fica lá até, né, que o presidente o traga de volta. Ok? E aí, senhores, mais ainda. Tá, voltando aqui, então vamos aqui, senhores. Ó, lembra que eu coloquei o asterístico aqui para o ministro de Estado? Olha aqui, ó, ministro de Estado e comandantes do Exército Aeronáutico. Eu coloquei 2, você vai prestar atenção, porque há cuidado com a pegadinha. Pessoal, veja bem. Ministro de Estado praticou um crime de comum, Supremo Tribunal Federal. Praticou um crime de responsabilidade, Supremo Tribunal Federal. Agora, cuidado com o crime de responsabilidade, tá? No crime de responsabilidade, se o ministro de Estado, né, em crime de responsabilidade, tiver em conexão com o presidente ou com o vice-presidente, a competência para processar e julgar em crime de responsabilidade será do Senado. Então, se perguntar, cuidado, quem é que julga ministro de Estado em crime de responsabilidade? Você vai dizer, depende, Marciano. Estar em conexão, o que é conexão? Quando ele estiver junto com o presidente, tá? Ou continência. Por exemplo, você é presidente, eu sou seu ministro de Estado. Nós 2 praticamos juntos um crime de responsabilidade. Quem é que julga você, presidente? Senado, em crime de responsabilidade. Quem que julga você, ministro de Estado? Supremo. Só que a Constituição Federal fala que se o ministro de Estado estiver junto com o presidente da República, o presidente da República puxa o ministro de Estado. Significa dizer que o presidente da República, que é julgado pelo Senado, vai puxar para o Senado também o processo referente ao ministro de Estado, se estiver em conexão com o presidente e o vice-presidente, tá bom? Cuidado. Comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, também tem essa observação. Tá? Complementa-se aqui ainda, lembra que a Dilma, para ser processada lá no Senado, a Câmara dos Deputados teve que autorizar? O deputado não ia só, pela minha sogra que está assistindo, voto sim. Aí a outra, pelo meu cachorro que foi tosar ontem, voto sim. Lembra disso? Tá bom? Era mais ou menos assim. Pronto. Aquela situação,
aquela cerimônia lá na Câmara dos Deputados era para autorizar o Senado a processar o presidente. Lembra disso? Beleza. O ministro de Estado, quando praticar um crime de responsabilidade sozinho, ou seja, não foi junto com o presidente, ele vai ser julgado pelo Supremo e não precisa de autorização da Câmara. Agora, se o ministro de Estado praticar um crime de responsabilidade em conexão ou continência, né, com o presidente da República, além do ministro de Estado ser deslocado para o Senado, também precisa de autorização para processar o ministro de Estado. É outro detalhe. Então, imagina que, junto com a Dilma, tivesse ali o ministro de Estado envolvido. Lá no dia na Câmara, ia estar um deputado. Pela minha sogra que está assistindo, voto sim para a Dilma. Pela minha sogra que está assistindo, voto não para o ministro de Estado. Vai ter essa... Se tiver em conexão, teria que ter tido também a votação da Câmara para autorizar o ministro de Estado. Não teve. Então, senhores, fechando, cuidado. Quem é que processa ministro de Estado em crime de responsabilidade? Se estiver isolado, ele só praticou o crime de responsabilidade, vai para o Supremo e não precisa de autorização. Se o ministro de Estado estiver junto com o presidente, os dois praticaram o crime de responsabilidade, a competência do Senado e precisa de autorização para os dois, claro, porque para o presidente já precisa mesmo, tá? E aí, para o comandante do Exército, Marinha e Aeronáutica, que é a segunda observação, segundo asterístico, é o seguinte: o comandante do Exército, Marinha e Aeronáutica, quando praticar um crime de responsabilidade isolado, só ele, a competência é do Supremo. Se ele praticar um crime de responsabilidade juntamente com o presidente da República ou vice-presidente, a competência do Senado é igual ao ministro de Estado. Diferença é que, para o comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica, não precisa de autorização da Câmara, mesmo que estiver em conexão com o presidente da República ou vice-presidente. Cuidado, entendeu? Tá? Ministro de Estado, de quem é a competência para processar e julgar o ministro de Estado em crime de responsabilidade? Depende, professor. Está junto com o presidente? Sim. Então é do Senado. Precisa de autorização para quem, professor? Para o presidente? Sim. E para o comandante? Não. Mesmo que estiver junto com o presidente? Mesmo. Tá bom? Isso tirei de onde? Da Constituição Federal, que diz o seguinte, ó, artigo 102 da Constituição Federal, diz: compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição Federal, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente, nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, senador e deputado federal, seus próprios ministros, ministro do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República. Entra aqui também o Advogado-Geral da União, tá bom? Letra C, nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no artigo 52, primeiro. Os membros dos tribunais superiores, os ministros dos tribunais superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática. Está aqui a competência do Supremo, tanto em crime comum, quanto em crime comum e de responsabilidade. Aí vem, compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza, conexo com aqueles, quando os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, em crime de responsabilidade, estiver em conexão, ou seja, coautoria, é partícipe, está junto com o presidente da República, cabe ao Senado Federal julgar o crime de responsabilidade. Olha a autorização. Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar, por 2/3 de seus membros, que é que lá, pela minha sogra, voto sim, pelo meu sobrinho, voto sim, né? Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar, por 2/3 de seus membros, a instauração de processo contra o presidente e o presidente da República. E os ministros de Estado, quando em conexão. Tá bom?
competência do Superior Tribunal de Justiça. Falamos então do STJ, agora vamos falar do Superior Tribunal de Justiça, seguindo também a mesma divisão em crime comum e crime de responsabilidade. Ao Superior Tribunal de Justiça compete processar e julgar em crime comum os governadores de Estado e do Distrito Federal. Governador de Estado ou do Distrito Federal, para ser processado em crime comum, a competência é do Superior Tribunal de Justiça. Tá bom? Professor, precisa de autorização da Assembleia Legislativa? Os senhores sabem que recentemente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não precisa de autorização da Assembleia Legislativa para processar governador de Estado. Cuidado com essa observação, que certamente será explorada muito nos concursos daqui para frente. Não precisa de autorização da Assembleia Legislativa para processar governador de Estado, que até então precisava. Agora não precisa mais, segundo o Supremo Tribunal Federal. E um governador de Estado que praticar um crime de responsabilidade, ele fica impune? Ninguém vai julgar? É julgado pela Assembleia? Não. Diz este decreto 1079, de 50, que trata do crime de responsabilidade, que a competência para julgar governador de Estado é de um tribunal especial. Esse tribunal é composto por 5 desembargadores, 5 deputados estaduais, sob a presidência do presidente do Tribunal de Justiça local. Tá bom? Então, cuidado. Sobre a competência, indica a alternativa correta. Letra A. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar governador de Estado em crime comum e de responsabilidade. Falso. Em crime de responsabilidade, o governador de Estado é julgado no seu Estado por um tribunal especial, tribunal misto, composto de membros do Poder Legislativo e membros do Poder Judiciário. 11 pessoas julgarão o governador de Estado, sendo 5 desembargadores e mais o presidente do TJ, portanto, 6 desembargadores, e 5 deputados estaduais, tá bom? Crime comum e de responsabilidade. Competência do STJ em crime comum e de responsabilidade. O STJ julga desembargadores dos Tribunais de Justiça de cada Estado, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal Regional Eleitoral. Ou seja, aqueles tribunais intermediários, né, membros dos tribunais intermediários, TJ, TRF, TRT e TRE. Em crime comum ou de responsabilidade são julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. Membros dos Tribunais de Contas estaduais e Tribunais de Contas municipais, ou seja, o Conselho de Conta Municipal, onde existe, né, já que a Constituição Federal veda a criação, mas assegurou ao Estado que já possuía. Muito bem. Um conselheiro de contas, então, quando praticar um crime, seja ele comum ou de responsabilidade, será processado e julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. E membros do Ministério Público da União, que oficiem perante tribunais. Cuidado com membros do MPU. Ministério Público da União tem membros que atuam perante tribunal e perante primeira instância. Você quer ver? Só para você entender, seria mais ou menos isso aqui, ó. O Ministério Público da União, ele é composto do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Militar e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o MPDFT, que daqui a pouco vai ter concurso, né? Eu fui servidor do Ministério Público da União, lotado no Ministério Público Federal, onde eu fiquei por 7 anos e pedi exoneração para exercer a advocacia. Senhores, o Ministério Público Federal, vou pegar esse aqui como exemplo. Os seus integrantes, a carreira, ela é escalonada da seguinte forma: Procurador da República, Procurador Regional da República, Subprocurador-Geral da República. E nós temos o Procurador-Geral da República, o PGR, que é o chefe tanto do MPU quanto do MPF. Ele acumula função. Muito bem.
Quando se diz ali que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar membros do MPU que oficiem perante tribunais, significa olhar para o escalonamento, as classes que compõem a carreira de cada ramo do Ministério Público. Por exemplo, um procurador da República, ele oficia perante a Justiça Federal de primeira instância. Sim, imagina que você seja um procurador da República. Procurador da República, para quem não sabe, é o promotor federal, cara. Lembra os caras lá de Curitiba, que fica denunciando lá no Sérgio Moro, né? Aqueles membros do Ministério Público Federal, o Sérgio Moro é um juiz federal de primeira instância. O procurador da República faz audiência. Lembra da audiência do Lula? Tinha lá um procurador da República, cara. Entendeu? Aquele procurador da República, quando ele estava na audiência, ele estava oficiando lá na Justiça Federal, de primeira instância. E nós temos o escalão superior do Ministério Público Federal, né, que oficia perante tribunal. Isso aqui, por exemplo, oficia perante o TRF, isso aqui perante a STJ. Muito bem. Essa galera que oficia perante tribunal, quando praticar um crime comum ou de responsabilidade, é julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Já o membro do MPU que oficia perante a primeira instância não é julgado pelo STJ, vai ser julgado pelo TRF. É como se esse pessoal aqui é julgado pelo STJ e esse povo é julgado pelo Tribunal Regional Federal. Daí vem a seguinte pegadinha: indique verdadeiro ou falso. Sobre a competência, indique verdadeiro ou falso. Fala para mim se é verdadeiro ou falso. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar todos os membros do Ministério Público da União. Falso. Não são todos os membros que são julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. Somente aqueles que oficiem perante tribunais. Professor, o que é oficiar perante um tribunal? É, por exemplo, ir na audiência, ir na sessão de julgamento, peticionar junto ao Tribunal Regional Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça. Por exemplo, você é governador de estado, tá certo? Se você estiver sendo processado pelo STJ, quem que vai na audiência lá no STJ? É um subprocurador-geral da República. Então, ele está oficiando perante o tribunal. Porque aqui é tribunal e aqui é tribunal. Tá certo? Então, cuidado. Todos os membros do Ministério Público da União são julgados pelo Tribunal Regional Federal. Falso. Somente se o membro não oficiar perante a primeira instância. Tá bom? Difícil, professor. É meio complicado, mas se você pegar, volta o vídeo, estuda de novo, tá? Porque se você acerta uma questão dessa, você elimina centenas ou milhares de candidatos. Vamos lá, então? Olha só. Em crime comum, né, nós temos, então, aqui os membros, eu parei nos membros do Ministério Público que oficiem perante tribunais, está aqui a competência do STJ, tá bom? Isso tudo está lá no artigo 105 da Constituição Federal, que diz o seguinte: compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente, nos crimes comuns, só nos crimes comuns, os governadores dos estados e do Distrito Federal. E nestes, ou seja, e nos crimes comuns e nos de responsabilidade, os desembargadores dos tribunais de justiça e do Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, TRF, dos Tribunais Regionais Eleitorais, TRE, e TRT, Tribunal Regional do Trabalho. E os membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios e os do Ministério Público da União, que oficiem perante tribunais. Cuidado com isso, tá bom? Competência do TRF. Então, nós estudamos já aqui, ó, competência do Supremo Tribunal Federal, competência do Superior Tribunal de Justiça, e agora estudaremos a competência do Tribunal Regional Federal e depois do Tribunal de Justiça, e fecharemos aí
a competência por prerrogativa de foro. Tá? Você sabe que é processado aqui, ó, presidente e vice-presidente, senador, deputado federal, advogado-geral da União, procurador-geral da República, em crime comum. Em crime de comum e de responsabilidade, ministro de Estados, comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, lembra disso? Os membros dos tribunais superiores e também os dos tribunais, o ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, e os chefes de missão diplomática. Lembra disso? Lembrando que o Supremo Tribunal Federal não tem competência para julgar ministro de Estado e comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica em crime de responsabilidade quando estiver em conexão com o presidente da República, viu? Acabamos de falar do STJ, agora vamos para o Tribunal Regional Federal, competência do Tribunal Regional Federal, tá? Senhores, em crime comum, que é aquela sanção que traz o crime que traz como sanção pena privativa de liberdade, o TRF julga prefeito. Professor, mas prefeito não é julgado pelo TJ? Veja bem, cuidado com o prefeito, tá? O prefeito, ele é julgado pelo TJ, Tribunal de Justiça, pelo TRF e também pelo TRE. Na sua prova, competência para julgar prefeito, ou vai ser TJ, essa aqui é a regra, tá? E aqui são as exceções. Será do Tribunal Regional Tribunal Regional Federal, quando o prefeito praticar um crime contra a União, um crime federal. Você é prefeito, melhor, eu sou prefeito, e eu desviei uma verba federal que eu deveria prestar conta para o TCU, ou para a Controladoria Geral da União, que é um órgão federal. Eu pratiquei um crime federal. Eu não serei processado pelo TJ, mas pelo TRF. Outro exemplo, imagina eu, prefeito, matei um investigador, um agente do IBAMA, que estava em serviço, só que o prefeito foi lá na minha propriedade, no meu sítio, na minha fazenda, e eu... O fiscal do IBAMA foi lá na minha fazenda, e eu, prefeito, matei o fiscal do IBAMA que ia me autuar. Eu pratiquei um crime contra alguém que estava em serviço da União. Então, eu pratiquei um crime federal. Vou ser julgado pelo TRF, tá certo? Tribunal Regional Federal. O Tribunal Regional Federal julga prefeito, processa prefeito, quando se tratar de crime federal. Cuidado! Quando se tratar de crime federal. Se o crime for estadual, vai para o Tribunal de Justiça. E se o crime for eleitoral, vai para o TRE, quando se tratar de crime eleitoral. Você que está me assistindo, você é prefeito. Você comprou voto, você praticou um crime eleitoral. Você não vai ser julgado nem pelo TRF, nem pelo TJ, mas sim pelo Tribunal Regional Eleitoral, tá bom? E aí, ainda sobre a competência do TRF, professor, e o prefeito que praticar um crime de responsabilidade, quem que julga? Câmara dos Vereadores, não é isso? Câmara dos Vereadores, a menos que o crime de responsabilidade imponha uma pena privativa de liberdade, que existe também. Impôs pena privativa de liberdade, a competência vai ser ou do TJ, se for crime estadual, ou do TRF, se for crime federal, ou TRE, se for crime eleitoral. Né? Olha a súmula 702 do Supremo envolvendo o prefeito, versando sobre o prefeito. A competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual. Nos demais casos, nos demais crimes, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau. Sabe o que está dizendo a súmula 702 do Supremo? Que está dizendo, o prefeito, você é julgado pelo TJ em crime estadual. Você é julgado pelo TRF em crime federal. Você é julgado pelo TRE em crime eleitoral. Olha aqui, em crime eleitoral. Sim, a competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual.
Nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau. E qual que é o tribunal de segundo grau respectivo? Ou seja, similar ao Tribunal de Justiça, o TRF e ao TRE. Então, nada de marcar como verdadeiro, dizendo assim, ó, a competência para julgar prefeito, vírgula, em qualquer crime, vírgula, será do Tribunal de Justiça. Falso, tá? Crime eleitoral vai para o TRE. STJ tem a seguinte súmula: compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante o órgão federal. Coloquei essa súmula porque o examinador gosta de fazer pegadinha. Prefeito que desviar verba federal sempre vai ser julgado pela Justiça Federal? Não. Somente se a prestação de conta for para órgão federal. Porque imagina que você é prefeito da sua cidade e você faz um convênio com a União, para a União disponibilizar uma verba para você fazer um asfalto aí numa rua. O contrato, melhor, o convênio, né, o instrumento que formalizou esse convênio, lá vai ter uma cláusula dizendo que você deve prestar conta ou para o Tribunal de Contas do seu Estado ou para o Tribunal de Contas da União. Se estiver estipulado que a prestação de contas será para o Tribunal de Contas da União, TCU, e se desviou verba, a competência é da Justiça Federal. Se não estiver estipulado, não interessa se a verba é federal, a competência é da Justiça Estadual, tá bom? Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante o órgão federal. E aí nós temos também, senhores, a questão dos deputados estaduais. Ó, crime comum. Tá? Questão de deputados estaduais. Um deputado estadual que praticar crime federal, um deputado estadual que praticar um crime federal, ele é julgado também pelo Tribunal Regional Federal. Porque se ele praticar um crime de responsabilidade, ele é julgado pela própria Assembleia Legislativa. Então, cuidado. Eventualmente, um deputado estadual pode ser processado pelo TRF, se ele praticar um crime federal. Por exemplo, um deputado estadual mata um PRF em serviço. Ele vai ser julgado pelo Tribunal Regional Federal, tá bom? Crime comum e de responsabilidade. Estamos estudando a competência do Tribunal Regional Federal. Em crime comum e de responsabilidade, compete ao TRF processar e julgar os juízes federais do trabalho, os juízes federais, juízes do trabalho e o juiz militar. Tá bom? Como assim, professor? Lembra aqui? Lembra que, ó, lembra, Supremo Tribunal Federal, vou pegar só isso aqui, ó, STJ, aí nós temos o TRF e nós temos o juiz federal. Nós temos o TRT, melhor, o TST, Tribunal Superior do Trabalho, TRT e juiz do trabalho. Tá bom? Nós temos o STM e nós temos o juiz auditor. Nós temos o TSE, né? Nós temos o TRE e o juiz eleitoral. Está dizendo o seguinte, que se esse pessoal aqui, ó, juiz federal, juiz do trabalho ou juiz militar praticar um crime comum ou de responsabilidade, será julgado pelo Tribunal Regional Federal da região onde estiver lotado esses juízes. Olha aqui, ó, crime comum e de responsabilidade. Juízes federais, do trabalho e militar, que é a mesma coisa de juiz auditor, tá bom? Porque esse pessoal aqui, ó, membros dos tribunais superiores, em crime comum e de responsabilidade, são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Esse pessoal aqui, ó, TRF, membros do TRF, do TRT ou do TRE, em crime comum ou de responsabilidade, será julgado pelo STJ. Um juiz federal que praticar um crime comum vem para o TRF e assim para o juiz do trabalho e tal. Se esse pessoal, juiz militar, se o juiz federal, juiz do trabalho ou juiz militar praticar um crime eleitoral, eles serão julgados pelo Tribunal Regional Eleitoral. Cuidado, hein? Juiz federal, juiz do trabalho ou juiz militar, que é o juiz auditor, se praticar um crime comum ou de responsabilidade, né, são julgados pelo TRF. Se praticar crime eleitoral,
é julgado pelo TRE. Imagina que você é um juiz do trabalho, você comprou voto para o Marciano. Você é julgado pelo TRE e não pelo TRF e não pelo TRT, tá bom? Cuidado com a competência, né? Porque nesse caso aí já divide, já reparte, já respeita a competência da Justiça Eleitoral. Membros do Ministério Público da União que não oficiem perante tribunais são julgados pelo TRF. Eu já expliquei para vocês quando eu coloquei Procurador da República, Procurador Regional da República e Subprocurador-Geral da República. Tá? E está a competência do TRF, está lá no artigo 108, na seguinte redação. Compete aos tribunais regionais federais processar e julgar originariamente os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos o da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade. E os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Tá? Ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, ressalvada a competência do Tribunal Regional Eleitoral. E ainda continua, né? Compete aos tribunais regionais aqui, aí repetiu, desculpa, tá? Competência do Tribunal de Justiça. Competência do Tribunal de Justiça. Lembra, então? Falamos, então, do STF, do STJ, do TRF, agora a competência do Tribunal de Justiça. Cada estado tem um Tribunal de Justiça. Quem é processado pelo Tribunal de Justiça? Do seu estado ou do Distrito Federal? Vamos lá? Em crime comum, prefeito. Prefeito, quando praticar crime da competência da Justiça Estadual, chamado crime estadual, é julgado pelo Tribunal de Justiça, porque se ele praticar um crime federal, ele vai para o TRF, e se ele praticar um crime eleitoral, ele vai para o TRE. Tá? Professor, mesmo crime doloso contra a vida praticado por prefeito, não vai para o Tribunal de Júri, você vai para o Tribunal de Justiça? Isso. A menos que o prefeito matou alguém que estava em serviço da União, porque aí vai para o TRF. Agora, o prefeito está numa festa, mata um cara, por exemplo. O prefeito vai para o Tribunal do Júri? Não. O prefeito vai para o Tribunal de Justiça. O prefeito matou um PRF em serviço. Ele vai para o Tribunal Regional Federal, vai ser processado lá. Prefeito fora do seu estado, cuidado. Se o prefeito, né, já caiu isso na prova. Imagina um prefeito, pega aí o prefeito de Curitiba. Pega o prefeito de Curitiba, que está em viagem em Cuiabá. Praticou um crime em Cuiabá. Mas ele não é prefeito de Curitiba? É. Agora ficou a dúvida. Ele, prefeito de Curitiba, em viagem em Cuiabá, praticou um crime em Cuiabá. Por exemplo, um porte ilegal de arma em Cuiabá. E agora? O prefeito vai ser julgado lá pelo TJ do Paraná, que é o estado onde o prefeito, né, trabalha, porque Curitiba é ligado a Paraná, ou ele vai ser julgado pelo estado de Mato Grosso, pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que é o tribunal com jurisdição onde foi praticado o crime Cuiabá. Senhores, o STJ resolveu essa briga e falou o seguinte, opa, para aí, ó, a competência para julgar prefeito não interessa o local do crime, é do Tribunal de Justiça do Estado do prefeito. Então, esse prefeito de Curitiba, que praticou um crime em Cuiabá, ele será processado lá pelo TJ de Paraná, beleza? Competência do TJ para julgar em crime, para processar algumas autoridades em crime comum e de responsabilidade. Juízes de direito, qualquer crime, exceto eleitoral, depois você vai entender isso. Membros do Ministério Público, ou seja, promotor de justiça, procurador de justiça ou procurador-geral de justiça, qualquer crime, exceto eleitoral. Tá? Senhores, olha só. Em crime comum e de responsabilidade, lembra do desenho? Ó, eu tenho o Tribunal de Justiça e temos os juízes de direito. Né? Esse Tribunal de Justiça está ligado ao STJ, que está ligado ao STF. E eu já sei que o pessoal daqui é julgado aqui. Agora, um juiz de direito ou um promotor de justiça é julgado pelo Tribunal de Justiça, não interessa o crime, seja ele crime militar, seja ele crime que não seja militar. Por exemplo, um juiz de direito, seja ele crime militar, crime federal, não interessa. A única exceção é crime eleitoral, porque se um juiz de direito comprar um voto para mim, por exemplo, ele é julgado pelo TRE.
Então, qualquer crime, seja ele estadual ou federal, praticado por juiz de direito, ou por promotor ou procurador de justiça, membros do Ministério Público, não interessa se o crime é federal ou estadual, ele é julgado pelo Tribunal de Justiça do seu estado. Por exemplo, você que está me assistindo, você é juiz de direito lá em Cariacica, no Espírito Santo, você é juiz de direito lá. Você pratica um crime, está de férias, pratica um crime lá em Palmas, em Tocantins. Você é julgado onde? Lá em Tocantins? Não. Você é julgado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que é o estado onde você está vinculado. Tá bom? Ah, você praticou um crime federal, porque você estava trazendo mercadoria, né, sem pagar imposto e tudo mais ali em Foz do Iguaçu. Você vai ser processado lá em Foz do Iguaçu, ou você vai processado pela Justiça Federal, lá de Foz do Iguaçu, ou pelo TRF, com jurisdição em Foz do Iguaçu. Não. Você é julgado, você faz parte do Espírito Santo, você é julgado pelo TJ do Espírito Santo. Qualquer crime, exceto eleitoral. Você praticou um crime eleitoral, compra de voto, por exemplo, aí você vai para o TRE. Tá bom? Então, indique verdadeiro ou falso. Compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar juiz de direito, exceto em crime militar. Falso. Seja crime militar, seja crime federal. A única exceção é crime eleitoral, porque aí no crime eleitoral vai para a Justiça Eleitoral. Tá bom? E isto está lá no artigo 96, que diz: compete privativamente aos tribunais de justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e territórios, bem como os membros do Ministério Público, claro, Ministério Público Estadual, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Quando a Constituição Federal colocou que compete ao TJ privativamente, está dizendo o seguinte: não interessa se o crime é praticado pelo juiz ou pelo membro do Ministério Público, promotor, né? Por exemplo, não interessa se é um crime federal ou estadual, é privativo do Tribunal de Justiça. Então, significa que juiz de direito não será julgado pelo TRF, Tribunal Regional Federal. Lembra que o prefeito se o prefeito praticar um crime federal. Se o juiz ou um promotor praticar um crime federal, porque a Constituição Federal, lá no artigo 96, colocou a palavra privativamente, ele fica no Tribunal de Justiça, é processado no Tribunal de Justiça, a que estiver vinculado com jurisdição sobre o Estado que estiver lotado, o juiz, né, ou o membro do Ministério Público, ok? E aí, com isso, eu termino com os senhores aqui essa segunda parte sobre competência por prerrogativa de foro. Não pense que eu esqueci das questões, não, só que agora eu estou usando uma outra metodologia, eu vou jogar as questões para o final, para ver se você vai recordar da primeira, segunda, terceira aula. Porque aí eu obrigo a você a fazer uma revisão. Lembra que antes eu jogava as questões no meio. Eu estou agora usando essa técnica, jogar para o final, porque você já vai ter esquecido algumas coisas, e aí eu obrigo você a puxar na memória e fixar melhor o conteúdo das aulas passadas. Tá bom? Forte abraço e até a próxima aula, ok? Clique lá.